Olá, meus queridos e queridas, professor Alexandre Bueno aqui, e hoje o nosso assunto é muito sério. Nós vamos estudar gêneros e tipos textuais. Então, vem comigo que a gente vai ver a primeira coisa. Já vou chamar atenção aqui, já vou quebrar tudo explicando para você que gêneros e tipos textuais são coisas diferentes. Tá? A gente já vai partir daí, já vamos começar aqui na nossa briga. Gêneros e tipos textuais são coisas diferentes, já está aberta a polêmica aqui. Um dos pontos fundamentais da aula aqui hoje é justamente diferenciar esses dois termos aí que são muito caros à linguística, né? A todos os estudos da linguística, mas que são usados de maneira muito confusa pelo público em geral. Então, vem comigo, me acompanha aí. A gente vai para o primeiro slide sobre gêneros textuais. Então, leia lá comigo. Os gêneros textuais são formas relativamente estáveis que se manifestam em situações comunicativas específicas. Esses modelos textuais estão intimamente relacionados aos diversos contextos sociais, culturais e históricos. O que eu quero dizer com isso? Os gêneros textuais fazem parte da nossa vida. Você queira ou não, você usa gêneros textuais. Nós nos comunicamos em gêneros. Agora eu estou usando o gênero, estou me comunicando no gênero videoaula. Olha que loucura. Estou aqui, tenho o microfone, estou usando minha canetinha aqui no iPad, estou trocando de telas. Então, tudo isso aqui é característica do gênero videoaula. Aqui nós temos um exemplo clássico que faz parte da vida de todo mundo, que é o gênero placa de trânsito, sinalização de trânsito. Tá? Não existe trânsito no mundo que seja relativamente organizado que não use placas de trânsito. Pois é. Então aí a gente tem mais um exemplo de gênero textual. Vem comigo para o próximo slide. Olha lá, aqui nós temos as características dos gêneros textuais. Número 1, forma de interação. Os gêneros de texto são formas de interação social, podendo ser tanto orais quanto escritos. Olha só, e ainda tem, né, os não verbais. A gente não acabou de ver aqui uma placa de trânsito, ó? Não tem palavra nenhuma. Não tem palavra nenhuma aí, mas você consegue entender, tá? Que é uma placa que indica que tem aqui uma faixa de pedestres, que tem a travessia de crianças com adultos, com pais ou mãe ajudando. Tá? Então, só aí você percebe que você consegue entender mensagens mesmo que elas não tenham palavras escritas em língua nenhuma. Tá? Então, isso é normal. Então, existem esses gêneros, né, que caracterizam as formas de interação. Quem escreveu aquela placa, né, quem montou aquele design gráfico para a placa, sabia quais elementos queria trazer à tona ali para poder chamar a atenção e fazer entender a sua mensagem. Vamos ao número 2. Transformação ao longo do tempo. O que eu quero dizer aqui ao longo do tempo? As mudanças tecnológicas fazem surgir e desaparecer diferentes gêneros textuais ao longo do tempo. Como assim? Você já usou um telex? Não. Provavelmente não. Eu não usei, não conheço ninguém que tenha usado, que esteja vivo ainda. Mas é uma tecnologia que fez sentido lá na década de 70 para poder mandar mensagens a longas distâncias usando satélites. Então, hoje em dia nós usamos a internet. Nossos bisavós, talvez tataravós, não sabem o que é internet, nunca mandaram uma mensagem de WhatsApp, né? Porque isso não fazia parte, esse suporte tecnológico não fazia parte das vidas deles. Tá? Então, as mudanças tecnológicas, os avanços tecnológicos fazem nascer novos gêneros e fazem desaparecer alguns gêneros que vão ficando obsoletos. Tenho exemplos disso aqui logo adiante. Próximo ponto. Agrupamento por domínios. O que seria esse agrupamento por domínio, gente? Os gêneros de texto são agrupados em grandes áreas de atividade humana, como o religioso, o jornalístico, o científico, né? E todos os gêneros, né? Na verdade, as áreas do conhecimento se organizam de maneira a terem dentro delas gêneros que fazem parte deles. Por exemplo, no domínio da culinária existe o gênero receita. Então, dentro da receita, nós temos algumas características que são
fundamentais daquele gênero que sempre se repetem. Toda receita segue mais ou menos o mesmo padrão, tá? E o mesmo acontece para os textos religiosos, para os textos jornalísticos, para os textos científicos também. Próximo ponto, universalidade. O que eu quero dizer com isso? Os gêneros de texto estão presentes em todos os idiomas, refletindo a natureza universal da comunicação humana. Ou seja, os gêneros que nós estamos estudando aqui em português do Brasil também existem em outros lugares do mundo. E é claro que aí os gêneros são relativamente estáveis. Eles podem ter algumas alterações a depender da cultura do local em que eles são veiculados, são utilizados. Mas, de maneira geral, eles existem em todos os idiomas. Olha só, vamos à parte prática. Adoro isso aqui. Embalagem de água mineral. Dá uma olhada aqui. Veja só, deixa eu deixar maior aqui para criar mais espanto ainda. Você compraria uma marca de água mineral que viesse uma embalagem como esta? Dá uma olhada. Compraria nada? Claro que não. Por quê? Olha só. A embalagem faz toda a diferença. Água mineral, você vai tomar, você vai beber, você quer matar a sede com ela. Então, ela tem algumas características que são muito fortes, são fundamentais que elas tenham, que toda a marca de água mineral tenha. Então, a água mineral, ela é, por excelência, cristalina e transparente, não é? Então, a embalagem é bonito, hein? Embalagem de água mineral deve ser cristalina e transparente para realçar a pureza e a qualidade do produto. Isso ajuda a transmitir a ideia de frescor e de pureza da água. Perfeito, ó, dá uma olhada aqui, ó, alguns exemplos de água mineral. São as garrafinhas que nós conhecemos, que aparecem aí, né, no supermercado. Quando você vai comprar uma água mineral, você encontra sempre numa garrafa que seja transparente. E aí, se você vê que aquela água que está dentro da garrafa é turva, você já vai ficar com o pé atrás, já não vai comprar. Tá? Então, elas fazem questão de demonstrar essa questão da pureza, a questão do frescor. Legal? Tudo bem até aqui? Então, a embalagem faz toda a diferença. Mas por que cargas d'água, esse professor maluco está falando sobre embalagem de água mineral? E a aula é sobre gênero, sobre tipo textual. O que é que tem a ver? Sabe por quê? Eu vou te mostrar. Porque a forma importa. Olha aqui. Para cada tipo de produto, nós temos um tipo de embalagem. Aqui nós temos as garrafinhas de refrigerantes, tá? Então não é aleatório. Você não vai comprar água mineral que vem numa garrafa desse tipo aqui, como a gente viu, né? Essa que o pessoal usa para vender óleo de motor de carro, para vender, às vezes, sabão líquido para máquina de lavar roupa. Você não vai comprar água mineral nisso, porque a forma importa sim. Então, veja só. Você tem aqui a importância, né, de como os produtos são apresentados. Agora, pensa nos seus textos. A forma com que você apresenta os seus textos, com que você apresenta as suas ideias, também importa. Então, olha só, os textos também devem ser formatados de maneira apropriada para comunicar sua mensagem de forma eficaz. Até pode variar, mas para cada finalidade nós temos uma embalagem adequada para colocar o nosso texto. Então, elementos como tamanho da fonte, layout, organização, tudo isso influencia diretamente a absorção do conteúdo pelo leitor. Tá, então, vamos adiante aqui. Vamos ver as funções dos gêneros textuais. E uma coisa que eu gosto, né, para fechar essa metáfora das embalagens aqui, eu gosto de enxergar os gêneros textuais, né, como embalagens. Então, gêneros são embalagens para ideias. Tá? Então, estou fazendo uma metáfora aqui, deliberada, de propósito, para você entender, de uma vez por todas, o que é gênero textual. Então, para cada tipo de mensagem, eu tenho uma embalagem adequada. Tá? Se eu quero, por exemplo, vender um medicamento, dentro do medicamento eu preciso colocar informações sobre ele. Então, o gênero que eu uso para isso é o gênero bula de medicamento, de remédio.
Se eu quero, por exemplo, indicar a presença de uma faixa de pedestres onde há crianças atravessando com seus pais, geralmente próximo a escolas a gente tem isso, eu vou usar o gênero placa de trânsito. Então, para cada ideia, a gente tem para cada finalidade, na verdade, nós temos aí uma embalagem adequada para poder empacotar aquela ideia e entregar para o nosso leitor de maneira que ele consiga realmente extrair sentido daquilo e, como a gente entende, né, com os textos, construir sentido a partir daquilo e construir sentidos adequados. Então, as funções dos gêneros textuais, né? O que a gente pode ter dentro dos gêneros textuais aí? A gente pode ter, por exemplo, registros de eventos. Você pode registrar um evento em alguns gêneros textuais, como, por exemplo, ata, que você vai usar, escrever uma ata aí para poder registrar o que aconteceu em uma reunião, quem participou, né, e tudo mais, quais foram as decisões tomadas naquela reunião. Aí a gente usa um gênero que nós chamamos de ata, por exemplo. Você pode querer informar, né? Então existem gêneros como, por exemplo, a bula de medicamento que eu coloquei aí, né, que tem a função de dar informações a respeito do medicamento, informações técnicas. Você tem notícias, reportagens, que também tem essa função de informar. Você pode também querer persuadir. Então, por exemplo, uma dissertação de vestibular aqui, ela busca persuadir o leitor ao defender um ponto de vista sobre um tema. A redação do Enem faz isso. Você também precisa persuadir o seu leitor aí em defesa do seu ponto de vista. Você pode descrever produtos. Os rótulos, por exemplo, oferecem descrições de produtos e identificam ali também a marca, eles oferecem informações nutricionais. Tudo que é importante para o consumidor é colocado ali dentro do rótulo de um produto. Tá? Tudo bem até aqui? Eu acho que está tudo em ordem. Então a gente segue adiante para alguns exemplos. Olha só um exemplo de gênero textual aí, né? Muito comum nas épocas de eleição. É o discurso político. Então ele é uma forma de comunicação oral ou escrita, utilizada por líderes políticos para expressar suas ideias, propostas, ideologias. E esse tipo de discurso desempenha um papel crucial na construção da imagem e da reputação desses líderes perante o público. Além de informar e persuadir, o discurso político também tem a função de mobilizar e inspirar pessoas, buscando obter apoio e legitimidade para suas ações e projetos políticos. Todos nós sabemos o que é um discurso político, como ele funciona, e se você observar os discursos políticos de maneira geral, você vai perceber alguns padrões que se repetem ali. São alguns padrões com relação à abertura, com relação ao desenvolvimento, né, o conteúdo que é trabalhado ali dentro, e ao fechamento. Então, eles têm padrões, eles não são feitos aleatoriamente, né? Um discurso não é totalmente diferente do outro toda vez. Inclusive, tem algumas escolhas de palavras que fazem parte dos discursos que aparecem mais do que outras. O próximo exemplo aqui é a mensagem de pager. Tem que tomar água. Não tem jeito de falar desse tanto e não tomar uma aguinha. Então veja lá. Mensagem de pager. Olha esse aparelho aí. Eu vou até deixar maior aqui. Provavelmente a maior parte de vocês aqui nunca viu isso. E se viu de longe, conhece alguém que teve um, mas não chegou a usar. Isso aí é um pager. E se você observar, tem aqui uma mensagem, ó. Jamie was absent provavelmente for the meeting, ou algo do tipo. Pois é, sou professor de inglês também, então o inglês, para mim, eu tô em casa. Né? Jamie estava ausente da reunião, deve ter sido essa mensagem que a pessoa respondeu. E a mensagem de pager o pager é um aparelho que antecedeu o SMS. Né? Antes das pessoas terem telefone celular que manda mensagem de texto, elas tinham pager, e uma característica engraçada do pager é que você não conseguia responder por ele. Você recebia a mensagem, mas se você quisesse responder, você teria que telefonar para a pessoa ou ligar na central dos pagers e mandar uma mensagem para o pager da pessoa. Você tinha que digitar a mensagem para um funcionário lá dessa central, e ele enviava a mensagem pelo sistema deles sem fio. Foi uma inovação, né? Isso aqui antecedeu também o celular, conviveu com o telefone celular por um tempo, porque os primeiros celulares,
eles apenas serviam para ligação de voz. Eles não mandavam mensagem de texto. Isso foi uma inovação que veio depois. Então, esse tipo de mensagem aqui deixou de existir quando nós paramos de usar esse tipo de aparelho. O gênero textual mensagem de pager morreu junto com o aparelho que era usado para fazer sua leitura e sua veiculação. Era simples, era fácil, mas ele foi substituído pelo SMS. E uma grande diferença, né, que eu percebo, meu pai tinha isso. Na época, ali, meados dos anos 90, ele trabalhava na Coca-Cola e ele tinha um pager. Por um tempo, a empresa forneceu aos funcionários. E uma questão que pegava bastante aqui era que você não tinha privacidade, você precisava dizer a um operador da empresa de pager o que é que você queria que aparecesse aqui na telinha da pessoa com quem você precisava falar. E aí você tinha que filtrar a sua mensagem. Então, você não ia escrever um palavrão aí, por exemplo. Né? Não era comum, porque você tinha que falar com uma pessoa que ia mandar mensagem para uma outra pessoa, e aí esses diálogos, né? Na verdade, essas mensagens eram mais filtradas, mais polidas, e a pessoa que, por sua vez, recebia a mensagem e a digitava no sistema para poder enviar, também fazia o seu filtro, né? Fazia a sua organização textual ali. Era muito louco. Muito bem, olha só, mais um das antigas aqui, ó, mensagem de telex. Dá uma olhada nessa máquina. Tem aqui um rolo, que não é de papel higiênico, é de papel de telex, que ficava dentro de uma máquina aqui. E aí você digitava lá as informações e enviava essa mensagem eu ia falar pela internet, né? Olha só o que é o hábito. Mas não era pela internet, ela tinha uma ligação com o sistema de satélites. Isso aqui foi um avanço fantástico para a humanidade, porque ali, em meados da década de 70, ele tornou possível o envio de mensagens de forma rápida, porque até então as pessoas mandavam carta, e a carta, você sabe, que demora para sair de um ponto a chegar até o outro, né? É o envio de uma encomenda, de um pacote físico. E o Telex permitiu essa troca de mensagens, é claro que a preços altos na época, nem sei se isso aqui foi muito comum no Brasil, provavelmente não, mas esse sistema de comunicação ponto a ponto permitiu o envio rápido de mensagens entre diferentes partes do mundo, não só do país, não do bairro, não da região, mas do mundo. Pois é, isso aqui a gente está falando de meados da década de 70. O bagulho era louco. Maravilha, vamos adiante, a gente chega agora ao nosso mundo, né? Esse celularzinho aí, ó. Quem falar que teve um desse vai entregar a idade, né? Se eu não me engano, era o Nokia 9120, uma coisa assim. Pior que eu tive um desses. E aqui nós temos a mensagem de SMS, que é Short Message Service, tá? É a mensagem que nós temos aí que a gente envia pelo celular. Então nós temos o seguinte, ó. Hello, my name is Tom Riddle. I see you have found my Nokia. Good luck destroying this Horcrux. E a zoeira aqui é que esse telefone, esse Nokia martelão, tijolão a gente chamava ele, Nokia tijolão, era do Voldemort, né? O rival ali do Harry Potter. Então, uma piada de nerd, para nerd. Se você não entendeu, tá perdoado, porque... né, como esse celular aqui é indestrutível e o Tom Riddle tinha ali partes dele colocadas em vários objetos indestrutíveis, o Harry teria que destruir o celular e a gente sabe, né? Se você atingir alguém com isso aqui é uma pedrada, se você amarrar um cabo ele vira martelo, então era uma tarefa quase impossível para o Harry Potter. Mais um exemplo de gênero textual aqui. Veja lá, nós temos o e-mail. Pois é, o bom e velho e-mail, que as pessoas falam aí no Brasil, né? Aqui no Brasil, tô no Brasil também. É que a pronúncia em inglês é engraçada porque o pessoal puxa bem pro fala e-mail, mas tudo bem. Vamos lá, isso aqui você conhece, até hoje é muito usado, as pessoas ganham muito dinheiro mandando e-mails, tendo listas de e-mail, fazendo vendas por e-mail, e é muito comum, a gente usa isso amplamente hoje, né? Como para qualquer serviço que você vai se inscrever na internet, né? Você vai, enfim,
precisar de um e-mail. Você vai criar uma conta para usar o Moodle da escola, para usar o sistema de educação à distância, para usar um Google Classroom da vida. Você vai ter que criar um e-mail. Para usar um Instagram, para usar um Facebook, qualquer rede social, LinkedIn, para usar o X, antigo Twitter. Sempre tem que falar que é o antigo Twitter, né? Esse nome realmente não pegou. Você vai usar um e-mail. E você sabe como funciona. Você escreve mensagens, envia. E ali dentro do e-mail também tem algumas características, né? Você tem que escolher, por exemplo, isso que aparece maiorzinho aqui, que é a linha do assunto. Se você não coloca o assunto, vai ficar em branco. E aí você vai dificultar a leitura da pessoa que vai receber. Você precisa, na hora que você cadastra a sua conta de e-mail, escolher o seu nome lá, para saber como você quer que apareça quando a pessoa receber o seu e-mail, como que o seu nome vai aparecer ali. Então são todos detalhes que são característicos desse gênero textual. E a gente não está falando nem da mensagem ainda, a gente está ainda só nos metadados, né, nas informações que a gente dá para o sistema que a gente escolhe para poder definir como que ele vai aparecer lá para o seu leitor. Então tudo isso faz parte do gênero e-mail, mesmo que não seja exatamente a sua mensagem. Vamos adiante agora para falar daquilo que é diferente de gênero textual, que são os tipos textuais. Pois é, tipos textuais são diferentes de gêneros textuais porque cada tipo textual tem relação direta com a intenção de um texto. Mas como assim? Vamos ver. O que é que eu quero dizer com essa história toda aí? Vem comigo que eu explico. Algumas observações sobre tipos textuais. Gente, você conhece esse rapaz aí? É o professor Marcuski. Pois é. Então, o que ele diz, né? Ele é um grande estudioso brasileiro de gêneros e tipos textuais. Tá? Usei muito o trabalho dele no meu doutorado agora, ultimamente. Foi minha última empreitada acadêmica de grande escala. E o que ele diz? Eu vou aumentar aqui para você acompanhar comigo. Ele diz assim: em geral, a expressão tipo de texto é muito usada nos livros didáticos e no nosso dia a dia. E ela é equivocadamente empregada e não designa um tipo, mas sim um gênero textual. Então, gênero, nós já vimos o que é. Quando alguém diz, por exemplo, a carta pessoal é um tipo de texto informal, ele diz aqui, ele não está empregando o termo tipo de texto de maneira correta e deveria evitar essa forma de falar. Uma carta pessoal que você escreve para sua mãe é um gênero textual, assim como um editorial, um horóscopo, uma receita médica, uma bula de remédio, um poema, piada, conversação casual, entrevista jornalística, artigo científico, resumo, e aí ele vai com os exemplos dele. É evidente que todos estes gêneros também se está realizando tipos textual, né? Em todos eles tem tipo textual. Assim, um texto é em geral tipologicamente variado ou heterogêneo. E veja-se o caso da carta pessoal, que pode conter uma sequência narrativa, que conta uma historinha, pode ter argumentação, que tem, né, que argumenta em função de algo, ou uma descrição, que descreve uma situação, e assim por diante. Tá, eu só aumentei a dúvida aqui. Eu estou agitando o problema. Agora vamos à solução do problema. Vamos pensar em tipos de texto. Veja só. Então, o tipo de texto está mais ligado àquilo que acontece dentro do gênero. Tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, em um romance, um livro, né, um romance, a gente vai ter dentro do romance ali uma sequência de acontecimentos que são organizados, né, que é o que a gente chama de narrativa. Então a gente vem aqui ver o primeiro tipo textual, que é a narração. Tá? É um dos mais antigos, porque o ser humano conta histórias desde sempre. Então a narração, né, trata de textos narrativos que relatam uma sequência de acontecimentos, geralmente com personagens e enredo. Então tem vários tipos de narração. Um dos elementos da narração é o suspense, mas há narrações em que você não deve ter suspense, como, por exemplo, numa narrativa plana, quando você faz um boletim de ocorrência, que é um dos exemplos que eu trago aqui. Um outro tipo textual é a descrição.
Então, textos descritivos apresentam detalhes de pessoas, objetos, lugares, sensações e impressões. É o que você encontra, por exemplo, em manuais descritivos técnicos de produtos e coisas do tipo. Vamos para cá. O próximo tipo textual aqui é a exposição. O texto expositivo serve para apresentar informações de maneira clara e objetiva com o propósito de informar e explicar fenômenos. Então, nos textos científicos, é comum a gente encontrar esse tipo de exposição. Argumentação. Textos argumentativos buscam convencer o leitor, apresentando ideias, opiniões e argumentos. Pois é. Então, é o que nós encontramos, por exemplo, em redações de vestibular, redações do Enem, tá? O pessoal ali faz esse tipo de... na verdade, ativa esse tipo de gênero. Não é gênero, é tipo. Tá? Então, gênero são as embalagens, como eu coloquei. E os tipos são os elementos que fazem parte dessas embalagens. É o que está lá dentro, que está ligado à intenção do autor na hora de escrever. O último tipo textual que a gente vai ver aqui é a injunção. O que é injunção? São aqueles que dão instruções, orientações, são textos também que dão ordens, tá? Para a realização de uma ação ou tarefa. A gente vai ver alguns exemplos aqui, vai ficar tudo mais claro. Então vamos lá. Vamos ali adiante com a narração. Elementos essenciais. A narração apresenta personagens, tempo, espaço, ação como elementos fundamentais para contar uma história de forma engajadora. Tá? Essa forma engajadora aqui é o que eu comento, que às vezes não precisa ser engajador, mas geralmente é. Pontos de vista. Outra coisa fundamental do tipo textual narrativo é a escolha de pontos de vista para a narrativa, a partir dos olhos de quem você vai ver essa história. Então, seja na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, ele influencia a forma como a história é contada e percebida. E, geralmente, nós temos, né, uma característica que o próprio professor Marcuski destaca bastante, é a questão dos verbos no passado. Geralmente, a história é contada sobre um fato, alguma coisa que já aconteceu. Por isso, é comum encontrar predominância de verbos no passado. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Capas de livro aí, só para ilustrar algumas narrativas famosas aí da nossa terra, do nosso mundo. Exemplo. Eu trouxe o exemplo mais fraco de todos aí, que é o exemplo do boletim de ocorrência. Olha lá. Então, é um registro oficial de incidentes. É um documento oficial utilizado para registrar, né, e documentar incidentes. Tá? Para isso que serve o boletim de ocorrência e que requerem a atenção das autoridades. Então, a gente registra boletim de ocorrência porque quando a gente vai buscar alguma solução para um problema que a gente teve, né? Por exemplo, um acidente de trânsito. Para que você faz um boletim de ocorrência de acidente de trânsito? Para poder acionar a seguradora, para que ela venha e assim, arque com a responsabilidade dela de ressarcir os danos. Tá? Então ele é preenchido por autoridades e ele tem uso em processos legais. Beleza? Então o exemplo aqui do boletim de ocorrência, vamos lembrar agora para diferenciar as coisas. Então boletim de ocorrência é um gênero textual. Dentro dele, nós temos o tipo narrativo. Ele é predominantemente narrativo. Por que eu falo aqui predominantemente? Porque também tem texto descritivo lá dentro. Quando você... uma parte do boletim de ocorrência é a narração dos fatos. É a versão da pessoa que está registrando o boletim de ocorrência sobre o que aconteceu. Mas uma outra parte do boletim de ocorrência, tão importante quanto essa, é a descrição dos elementos que estão envolvidos. Por exemplo, se são carros em um acidente de trânsito, tem que ser feita a descrição dos carros. Vão dar o modelo, a fabricação, a cor, a marca, o ano de fabricação, né? Quer dizer, então, tudo isso vai fazer parte e tudo isso é tipo textual
descritivo. Então, dentro de um boletim de ocorrência, você tem aqui uma mistura de dois tipos textuais, que é o descritivo mais o narrativo. Às vezes, né, com certa frequência, é comum haver uma predominância de um sobre o outro. No caso aqui do boletim de ocorrência, é comum haver a predominância do tipo textual narrativo. Tá? Então, nós temos os dois tipos aqui dentro do gênero boletim de ocorrência. Tá? Então, é essa que é a questão aí. Tipo e gênero são diferentes nesse sentido. Os gêneros são as embalagens, e dentro das embalagens nós temos os conteúdos, e os tipos são os conteúdos. Tá? Vamos aqui para o próximo, que é a descrição. Veja aí comigo. Descrição. Então, a descrição ela é sempre artificial, porque ela é linguística. Então, toda descrição, quando eu vou descrever uma paisagem, como essa que eu tenho aqui, quando eu vou descrever um carro, como no caso do carro que participou de um acidente de trânsito, como eu comentei, ele vai ser colocado ali dentro do boletim de ocorrência de forma linguística, de forma textual. Então, ela é artificial. Por mais que nós façamos boas descrições, nunca vai ser igual você olhar com os próprios olhos alguma coisa. Então, toda a descrição é artificial nesse sentido, pois ela apresenta imagens por meio de linguagem. Tá? Então, imagens por meio da linguagem. E aí a gente consegue retratar o que existe no tempo, ao invés do espaço. E o uso de tempos verbais, como é que funciona aqui? Geralmente, esses tempos verbais são colocados no presente, tá? Mas também há o passado. É normal. Essa questão dos tempos verbais aqui fica mais ligada a quem vai fazer um estudo mais específico, mais aprofundado na questão dos gêneros e dos tipos textuais. Tá? Então não precisa se preocupar tanto com isso, porque é só uma das características que a gente olha dentro dos tipos textuais. E aqui fica a questão também, dentro do tipo descritivo, a ideia da riqueza de detalhes. Então a descrição busca retratar uma cena ou objeto de forma minuciosa, trazendo uma visão detalhada para o leitor. Tá? É o que acontece. Mas a quantidade de detalhes depende também da intenção de quem está fazendo aí a sua comunicação. Então agora nós temos a descrição de produto como exemplo. Olha só, aqui temos um texto não verbal junto com o verbal. E o que acontece? A descrição é uma forma de texto que tem como objetivo retratar com riqueza de detalhes uma pessoa, um objeto, um ambiente ou uma situação. No caso aqui é uma descrição técnica de produto, uma ficha técnica de produto. Tá? Vamos adiante. Estamos quase acabando aqui. Agora nós vamos conversar sobre a exposição, o tipo textual expositivo. Ele tem a função de apresentar informações de maneira clara e objetiva, com o objetivo de informar ou explicar fenômenos. Tá? Ela pode se dar de duas formas. Pode ser sintética ou analítica. Então, no caso aqui da exposição sintética, o que nós temos vai ser sempre um sujeito, um verbo no presente, complementos, né, com grupos nominais e coisas do tipo. Tá? Então, a gente vai expor informações aqui. E a exposição analítica, né, ela define-se pelo processo de decomposição, ou seja, nós vamos usar o sujeito seguido de verbo, né, família de ter, ver, ou verbos como contém, existe, compreende. Então, esse tipo de enunciado estabelece uma relação parte-todo, explicando a composição interna, um fenômeno descrito. Então, a gente está expondo, estamos aqui, né, indo além da descrição para fazer uma exposição. A descrição, geralmente, é feita a partir de lugares e objetos. A exposição é muito parecida com a descrição, na prática. Tá? Então, a ideia aqui é que a gente vai expor acontecimentos, a gente vai contar como que algumas coisas funcionam, mas sem necessariamente colocar uma narrativa. A gente não está contando uma história dizendo como foi. A gente está, por exemplo, falando de uma rotina, que é o exemplo que eu trago aqui, que é a rotina semanal. Então, o que acontece no caso da exposição? Eu vou demonstrar os acontecimentos, vou expor os acontecimentos.
Então veja só, minha rotina semanal é bem organizada e dividida entre trabalho e estudos. Entre trabalho, estudos e atividades físicas. Às segundas, quartas e sextas, trabalho das 8 às 17 horas em Botafogo. Em seguida, vou para o Centro de Estudos Avançados, onde tenho aula das 18h30 às 22h40. Chego em casa por volta das 23h45. Nas terças e quintas, minha programação é diferente. Então, aqui, no trecho todo, a gente percebe que a pessoa está fazendo uma exposição da sua rotina. A gente não pode dizer que isso é uma descrição, porque não é um elemento físico no mundo. Então, não dá para descrever, né, a rotina. Assim, o título, na verdade, o tipo textual que usamos, né, que chamamos quando nós descrevemos coisas que vivem no mundo das ideias, coisas que são ações, acontecimentos, mas não é uma narrativa. Eu não estou contando o que eu fiz ontem, né, mas estou contando aquilo que se repete, que é uma rotina semanal, no caso aqui. A gente chama isso de exposição. É o tipo textual expositivo. Vamos ao próximo. O próximo é a argumentação. Qual que é o negócio da argumentação? O que é que nós temos aqui? A gente tem a ideia do convencimento por trás. Então, o objetivo do texto argumentativo é convencer o leitor ou ouvinte a concordar com a tese defendida pelo autor. Com relação aos tempos verbais, né, o que o Marcuski coloca aqui? Geralmente nós usamos o presente. É predominante o uso do presente. Mas você tem liberdade para usar outros tempos também. A gente encontra isso nos textos. Recursos persuasivos. O autor aqui, dentro da argumentação, lança mão de citações de especialistas para trazer autoridade para o seu texto, dados estatísticos e exemplos para reforçar seus argumentos, para defender seus pontos de vista. E a estrutura típica, né? A estrutura que geralmente tem dentro do tipo textual argumentativo é uma introdução com a tese, um desenvolvimento e que ele traz os argumentos e uma conclusão que reafirma a posição. Como eu trabalho muito próximo com a redação do Enem, a gente tem lá uma forma diferente de concluir, que é propondo uma solução para o problema. Também funciona. É uma forma de terminar textos argumentativos também. E o exemplo que eu trago aqui, né, eu já fui aqui dentro da minha própria experiência buscar, é a redação do Enem, que eu acho que boa parte de vocês conhece. E a redação do Enem, ela tem uma característica assim, de ser um texto muito quadradão, meio sem graça, porque é sempre igual. Primeiro que o título não é obrigatório, se você puser ou não puser, não vai fazer diferença nenhuma, mas geralmente ele é colocado aqui um parágrafo 1, uma introdução, com a apresentação do problema, da tese, daquilo que o autor quer defender, e ele apresenta ali dentro os vilões que ele vai criticar. Depois, os parágrafos 2 e 3 são aqueles parágrafos de desenvolvimento, em que ele vai trabalhar os argumentos aqui, trazer repertório sociocultural, repertório externo, que é obrigado aqui no caso do Enem. E, por último, a gente tem o parágrafo 4, que é aquele que deve propor uma solução, tá? Então, no caso aqui, ele não está propondo solução, temos uma redação que não fez muito bem esse papel. Vamos adiante agora para o próximo tipo textual. O próximo tipo textual que nós temos é a injunção. A injunção é aquele tipo textual que tem a missão de dar ordens, de dar instruções, certo? Então, por essa razão, é comum ter verbos no imperativo, é comum ter verbos no infinitivo e é comum ter voz passiva. Então, muito fácil você encontrar coisas como faça, escreva, leia. Ou então, é comum o uso infinitivo, como escrever, você deve escrever, você deve ler, coisas do tipo. Também para dar instruções. E escreva-se, leia-se, faça-se, né? Ou algo deve ser feito de determinada forma. Então, tudo isso faz parte do injuntivo, né? Do gênero. Gênero, não é gênero, é tipo, do tipo textual injuntivo. Muito bem, olha o exemplo. Receita de bolo. Elemento-chave. Então, aqui nós temos a receita de bolo, né? Um gênero textual
que é caracterizado pela predominância do tipo textual injuntivo. Tá? E os ingredientes, modo de preparo fazem parte disso. Quando a gente fala de ingredientes e modo de preparo, né, a gente tem aqui nos ingredientes a descrição. Então nós temos aí uma parte descritiva. O modo de preparo, que vai lhe dar as instruções, é a parte injuntiva. Então a gente tem, de novo, né, como eu comentei anteriormente, nós temos aqui uma parte de descrição, mais uma parte de injunção. Tá? Então, quando eu trato de ingredientes e modo de preparo, eu estou falando da parte descritiva. Quando eu falo de modo de preparo, ingredientes é a parte descritiva. E a parte de modo de preparo, que são as instruções, é a parte injuntiva. Maravilha! Fechou aqui a explicação sobre o tipo textual injuntivo. Vamos agora às considerações finais aqui. Tipos textuais, então, deixa eu entrar aqui na parte maior. Sobre os tipos textuais, né, eles são versáteis. Então nós temos a narração, a descrição, a argumentação e a injunção, que eles podem se misturar para compor qualquer gênero textual. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que um romance, um livro, né, um romance, ele é narrativo, pura e simplesmente. Não dá para falar isso. O que dá para dizer é que ele é predominantemente narrativo. Por quê? Por quê, sir? Por que é predominantemente narrativo e não é simplesmente narrativo? Porque ali dentro há uma mistura de tipos textuais. Dentro do gênero romance, um livro, uma história de mais de 100 páginas, a gente tem ali, às vezes, uma descrição, às vezes uma exposição. Pode ser que dentro do diálogo entre personagens, um tente convencer o outro de alguma coisa e aí vai aparecer um trecho de argumentação. Tá? Então, isso acontece, essa mistura toda acontece. Mas a maior parte do livro, a maior parte do texto ali, né, do romance, ele é narrativo. Então, ele é predominantemente narrativo. Por isso que eu escrevi aqui essa parte, que há a predominância, há o predomínio, né, dependendo do gênero, há o predomínio ali de algum tipo textual sobre os outros, tá? Mas eles geralmente são, apesar da predominância de um sobre os outros, eles se misturam, eles não são totalmente isolados. E sobre os gêneros, o que é que nós temos aqui? Que há aqui uma combinação, né, de tipos textuais que confere a cada gênero sua complexidade e a sua riqueza de possibilidades de expressão. Tá? Então essa mistura é o que dá o colorido da vida nos gêneros textuais. Para saber mais, eu recomendo a leitura aqui dos dois livros, né, na verdade, os dois textos. Então seria O Texto e Gramática, uma visão integrada e funcional para a leitura e a escrita, do meu querido mestre Antônio Soares Abreu. Tem a capa do livro aqui, ó. Dá para você ver aí. E o texto do professor Luiz Antônio Marcuski, né? Gêneros textuais, definição e funcionalidade. E gêneros textuais e ensino. Né? O texto que eu usei de base, de onde eu tirei aquele pedacinho que eu copiei aí, tá? Que serve como referência aqui. Tá? Então eu vou fazer aqui um grande desenho só para fechar essa aula. Deixa eu voltar aqui no começo, eu acho que aqui tem espaço. Eu conversei sobre domínios discursivos, gêneros textuais e ainda os tipos textuais. Então vamos imaginar assim, ó, fazer um conjunto aqui. Então aqui seria o domínio. Por exemplo, o domínio da literatura. Aqui a gente vai ter os gêneros. Tá? Então, os gêneros dentro da literatura, nós temos conto, o romance e uma série de outros artigos aí. Uma série de outros gêneros, né? E dentro dos gêneros, nós temos aqui os tipos. Então, dentro do gênero conto, por exemplo, que está no domínio da literatura, deixa eu colocar aqui, literatura. Conto. Eu tenho aqui o
tipo textual narrativo. Tá? Só para fechar a nossa lógica aí, para fechar o nosso entendimento sobre o que é domínio discursivo, o que é gênero textual e o que são os tipos textuais. Tá bom? Então, fechou. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!